Meu filho me ligou às 1h45 da manhã gritando que minha nora estava no hospital e que eu precisava enviar 15 mil reais imediatamente, ou ela ficaria sem atendimento. A frase cortou a noite como uma navalha. Não havia vento, não havia movimento, não havia nada menos apenas aquela voz estrangulada. Alta demais, rápida demais, desesperada demais. Eu fiquei sentada na cama, sem acender a luz, com o coração preso na garganta, mas não da forma que ele esperava. Aquela ligação fazia parte de um padrão que eu conhecia bem. E, por mais que eu tentasse me convencer de que dessa vez era sério, minha alma estava cansada demais para acreditar de novo. A casa estava mergulhada num silêncio profundo. O barulho distante de um caminhão passando na rua, o tic-tac lento do relógio na sala, o ventilador girando preguiçosamente no teto. Tudo parecia fora do tempo, como se o mundo segurasse a respiração enquanto eu tentava entender o que estava realmente acontecendo. Ele repetiu meu nome várias vezes. Mãe, mãe, mãe. Pelo amor de Deus, você não está entendendo! E, a cada repetição, eu sentia menos medo e mais clareza. Não sei explicar. Era como se um véu tivesse caído de uma vez só. Enquanto ele gritava, minhas mãos continuavam tranquilas sobre o cobertor. Eu observava meus próprios dedos, a pele fina, as pequenas manchas do tempo, e pensava em quantos anos da minha vida eu tinha entregue sem nem ao menos perceber. Quantos finais de semana trabalhando horas extras. Quantas noites mal dormidas, preocupada com dívidas que não eram minhas. Quantos dias pagando contas que vinham carimbadas com urgência, mas nunca com responsabilidade. E tudo isso, para quê? Para ser chamada no meio da madrugada e tratada como um caixa eletrônico enfraquecido. Demorou muitos anos para eu perceber, mas naquele instante menos naquela madrugada abafada. Naquela casa silenciosa de Campinas, menos a verdade finalmente encontrou espaço para falar. Eu o ouvi pedir, implorar, ameaçar, culpar. Ele falava como se eu fosse a única pessoa do mundo capaz de salvar alguém que, no fundo, nunca precisou ser salva, menos apenas sustentada. Então, eu disse a frase que nunca tinha dito antes. Ligue para sua esposa perfeita. Maurício, o silêncio depois disso não parecia humano. Era um silêncio de outro tipo, como se a própria casa estivesse surpresa. Ele engasgou, querendo responder, mas eu já tinha desligado. Coloquei o celular ao lado da cama. Não chorei. Não tremi. Não senti aquela culpa sufocante que costumava me dominar. Pela primeira vez em muito tempo. Eu era só eu. Uma mulher de 59 anos que finalmente percebeu o quanto estava cansada de ser tratada como uma solução para problemas que não criou. Deitei novamente e fechei os olhos. E algo aconteceu menos. Algo que eu ainda custo acreditar quando penso naquele dia. Eu dormi. Não um sono leve, um sono profundo. Pesado, tranquilo, um sono que parecia dizer, você está voltando para si. Quando acordei, a luz da manhã entrava pelas frestas das cortinas e enchia a cozinha com um brilho suave. Senti o cheiro do café subindo, aquela mistura de conforto e rotina que sempre me ancorou nos dias difíceis. Preparei a mesa com calma. Peguei a xícara lascada que sempre usei, aquela que tem uma borda imperfeita, mas que encaixa perfeitamente na minha mão. Enquanto mexia o açúcar, a colher fazia um pequeno som metálico, repetitivo, hipnótico. Aquele som parecia organizar meus pensamentos. A primeira coisa que fiz antes de tomar o café foi olhar para a janela. Lá fora, a vida estava acontecendo como sempre. Uma moça correndo com fones de ouvido, um rapaz passando de bicicleta, um ônibus freando na esquina, um senhor varrendo a calçada em frente ao portão. Era estranho perceber que, enquanto minha vida parecia sempre à beira do colapso, o mundo continuava normal. E naquela manhã, eu permiti a mim mesma sentir esse normal de novo. Só então, peguei o celular. As notificações quase cobriam toda a tela. 18 ligações perdidas, vezes 12 mensagens de voz. 37 mensagens de texto, vezes 3 vídeos enviados por Camila. Vezes 9 mensagens do grupo da família. Abri apenas uma, de Maurício. Você vai deixar a Camila morrer? 15 mil reais não vão fazer falta para você. Não acredito que você está fazendo isso. Não vão fazer falta para mim. Isso ficou ecoando dentro de... Me levantei. Lavei a xícara, deixei escorrendo na pia
e fui caminhando pela casa como se estivesse entrando num lugar esquecido. Cada canto, cada móvel, cada fotografia parecia guardar uma memória, menos algumas doces, outras amargas, muitas pesadas demais. Toquei a moldura de uma foto antiga. Maurício, com uns 7 anos, segurando um carrinho azul, sorrindo, com os dentes tortinhos de criança. Aquela imagem sempre me derrubou. Mas naquele dia, ela apenas me observou de volta, como se também estivesse cansada de carregar o peso de tantas desculpas. Me lembrei de tantas coisas, da vez em que Maurício apareceu em casa, aos 19 anos, dizendo que tinha perdido o emprego e precisava de ajuda por pouco tempo. E esse pouco tempo virou 2 anos. Da vez em que Camila chorou na minha sala, dizendo que não tinha ninguém no mundo além. Enquanto me entregava, quase sem jeito, uma conta de R$ 1,800 que precisava ser paga na mesma hora. Da vez em que eles organizaram uma festa de aniversário. Cara demais e, dias depois, me pediram só um reforço porque tinham exagerado no cartão. Lembrei-me de cada madrugada interrompida, cada pedido urgente, cada mentira disfarçada de desespero. E, principalmente, de quantas vezes eu precisei abrir mão de mim para sustentar um sonho que nunca foi meu. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto eu caminhava devagar até o sofá. Sentei-me no mesmo lugar onde já chorei tantas vezes e naquele dia chorei de um jeito novo. Não chorei de tristeza. Chorei de alívio, porque naquela madrugada, quando eu disse não, uma porta dentro de mim finalmente se abriu. Uma porta que eu havia mantido trancada por medo, por culpa, por amor mal distribuído. Enquanto enxugava o rosto, senti uma sensação estranha vindo de dentro. Um pressentimento, um aviso, uma sombra leve, mais clara, como um toque frio passando pela espinha. Algo muito maior estava se aproximando. Algo que eu não podia impedir, nem desviar. Eu não sabia ainda que a polícia me ligaria naquele mesmo dia. Eu não sabia que descobriria coisas sobre meu filho e minha nora que fariam meu mundo girar. Eu não sabia que o pedido de R$ 15.000 era apenas o primeiro fio de um tecido inteiro de mentiras. Mas eu sabia que, de alguma forma inexplicável, aquela madrugada tinha marcado o início de um caminho sem volta, e eu estava finalmente pronta para enxergar a verdade mesmo que doesse. Naquela manhã, depois de terminar meu café, sentei-me à mesa sem pressa. O celular continuava vibrando de tempos em tempos, insistindo, clamando por atenção, mas eu o deixei intocado por longos minutos. Era estranho. Como se o aparelho, que antes governava meus medos, de repente tivesse perdido todo o poder. Minha casa, pela primeira vez em muitos anos, parecia ter um som real, o som do meu próprio silêncio. O sol já iluminava a sala quando decidi que era hora de ouvir pelo menos um pedaço do que haviam enviado. Abri um dos áudios do Maurício, curiosa para entender qual seria a nova forma de cobrança, culpa ou chantagem. A voz dele estava trêmula, mas não era tristeza menos, era irritação, uma impaciência tão impregnada que quase arranhava o ouvido. Mãe, eu estou falando sério. Você não está entendendo a gravidade disso. É a Camila. É minha esposa. Ela está sofrendo. Eles não querem dar os remédios mais fortes sem o depósito. Você quer que ela fique lá gritando de dor? R$ 15.000? É o mínimo, mãe. Mínimo. Eu respirei devagar. Não respondi. Deletei o áudio. Então, de repente, sem aviso nenhum, surgiu uma lembrança. Uma lembrança tão antiga e tão esquecida que quase doeu ao tocar. Maurício tinha uns 5 anos quando deslizou do escorregador do parquinho e ralou o joelho. Ele chorava como se o mundo tivesse acabado, e eu corri até ele com uma pressa tão grande que quase tropecei em mim mesma. Segurei-o no colo, beijei o machucado, limpei com cuidado, coloquei os braços ao redor e prometi que eu jamais deixaria que nada de ruim acontecesse com ele. Talvez tenha sido ali, naquele parquinho, onde tudo começou. Talvez tenha sido a partir dessa promessa inocente que ele aprendeu, aos poucos, que minha vida existia para Proteglow. Não importava a idade dele, nem o peso das escolhas, nem o custo para mim. Talvez tenha sido erro meu. Talvez tenha sido amor demais, ou amor distribuído do jeito errado. Fechei os olhos, tentando espantar aquele pensamento, mas ele voltou, mais forte. Uma promessa feita a uma criança se transformara numa sentença para mim.
adulta. Caminhei até a pia, enxaguei a xícara outra vez, menos um gesto automático, sem motivo, e quando levantei a cabeça, vi meu reflexo no metal da torneira. Meus olhos estavam diferentes. Havia algo neles que eu não via há anos. Firmeza. E antes que eu pudesse me acostumar com essa nova versão de mim, o celular começou a tocar novamente. Dessa vez, era um número do Espírito Santo. Meu coração acelerou um pouco. Não o suficiente para me desesperar, mas o suficiente para dizer: agora vem a verdade. Atende a Dona Helena Acevedo. A voz masculina do outro lado era calma, formal, treinada. Aqui e ali vinha algum ruído de fundo. Passos, vozes distantes, um telefone tocando ao longe. Sou? Sim. Falo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Estamos entrando em contato porque seu nome apareceu em um registro que envolve seu filho, Maurício Azevedo, e sua nora, Camila Ferreira. Meu corpo gelou por dentro, mas minha voz permaneceu firme. O que aconteceu? Houve uma pequena pausa, como se ele estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. A pausa durou apenas 2 segundos, mas senti como se fossem 20 anos. Então, o policial disse: seu filho tentou utilizar um cartão de crédito registrado no seu nome para quitar despesas de alto valor num resort em Vitória. A tentativa foi recusada pelo sistema bancário e o hotel acionou a segurança, que nos acionou. Eu não respondi. Não porque estava chocada, mas porque estava anestesiada, como se aquela informação não fosse exatamente uma novidade, apenas uma prova concreta daquilo que eu já sabia. O policial continuou. Ele afirmou que a senhora havia autorizado o uso, mas quando verificamos com a operadora, ficou claro que não havia nenhum registro de permissão. Há indícios de falsificação de dados. A senhora confirma que não autorizou? Não autorizei nada. Minha resposta saiu tão limpa que ecoou dentro de mais algumas anotações do lado de lá. E então, ele disse a frase que derrubou a cortina que faltava. Além disso, Camila Ferreira possui diversas dívidas acumuladas em estabelecimentos de luxo, clínicas estéticas e lojas de alto padrão. Alguns pagamentos foram feitos com informações que não pertenciam a ela. Estamos investigando possível estelionato. Eu encostei a mão na bancada para me manter de pé. Não era desespero. Era um tipo diferente de dor, menos a dor de finalmente ver tudo que estava escondido. A vida deles não era apenas irresponsabilidade. Era mentira. Mentira construída em cima de mim. Mentira que usava meu nome, meu CPF, minha história, minhas economias. Quando o policial terminou de explicar o restante do procedimento, apenas agradeci e desliguei. A cozinha parecia maior do que antes. O som do relógio mais lento, como se o mundo estivesse me dando espaço para absorver a revelação. Sentei-me no sofá e fechei os olhos, deixando minha respiração se estabelecer. O silêncio continuava ali, menos aquela espécie de silêncio novo que havia chegado desde a madrugada anterior. Mas agora havia algo misturado nele. Lucidez. Lembrei-me da primeira vez em que Camila veio na minha casa. Anos atrás, linda, jovem, com um sorriso luminoso e um perfume doce demais. Ela falava com uma doçura fabricada, dizendo Dona Helena a cada frase, segurando minhas mãos nas dela. Eu acreditei que era carinho, quando na verdade era apenas uma forma delicada de abrir portas. E talvez nesse tempo todo ela não fosse a única responsável. Maurício nunca aprendeu a dizer não, mas também nunca aprendeu a dizer eu posso. Ou eu resolvo, ou eu assumo. Eu preenchia todos os espaços entre as falhas dele. E assim, ele nunca precisou aprender a caminhar sozinho. Respirei fundo. Meu peito parecia feito de vidro, mas um vidro resistente, endurecido pelo tempo. Era impossível descrever a mistura de sentimentos. Tristeza, alívio, frustração, liberdade, um cansaço tão antigo que parecia ter raízes. Decidi colocar uma roupa e caminhar um pouco pelo bairro. O sol já estava alto, mas havia uma brisa leve, menos algo raro para Campinas. Tranquei a porta com calma, chequei 2 vezes por hábito e comecei a andar devagar pela calçada. As árvores balançavam, os pássaros cantavam como se nada estivesse acontecendo. E, de fato, nada acontecia para o mundo. A tragédia, a dor, a descoberta, tudo isso acontecia só dentro de mim. Segui caminhando até uma rua onde raramente passava. Havia uma padaria pequena, de esquina, que eu sempre via de longe, mas nunca entrava naquele dia.
Resolvi entrar. O cheiro de pão quente, o som de xícaras batendo, o rádio tocando baixinho. Tudo parecia acolhedor de um jeito que eu não lembrava mais. Comprei um pão doce, sentei em uma das mesas e fiquei ali, observando as pessoas. Gente indo trabalhar, crianças uniformizadas, um casal discutindo baixinho, um senhor lendo jornal, e eu percebi algo que me fez baixar a cabeça e suspirar. As vidas delas eram delas. A minha nunca tinha sido minha por completo. Voltei para casa devagar, com a sacolinha na mão, e quando cheguei, o celular vibrava de novo. Dessa vez, com insistência. Quando peguei, vi que era um vídeo enviado por Camila. Por algum motivo que eu não sei explicar, assisti. Ela estava sentada em uma cadeira do hospital, com o rosto arranhado, os olhos cheios de lágrimas, não sei se verdadeiras, falava ofegante para a câmera. Eu estou aqui, sofrendo, e a mãe do meu marido simplesmente não quer ajudar. Ela tem o dinheiro, ela sabe que tem. Ela só não quer. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu não sei. Ela enxugava as lágrimas com exagero, olhando para os lados, como se esperasse aprovação. A performance perfeita, mas não para mim. Para mim, pela primeira vez, era transparente, era teatro. Desliguei o vídeo antes do fim, e ali, no silêncio da minha sala, entendi algo com tanta clareza que quase pude ouvir. Eu não seria mais personagem nesse teatro deles. Eu não seria mais figurante no drama fabricado deles. Eu não seria mais a salvação de ninguém. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens, áudios longos, acusações pedidos, an ordens encantarem, culpa. E eu simplesmente me levantei, caminhei até a estante, conectei o carregador, coloquei o celular ali e virei a tela para a parede. Não desliguei, não silenciei, apenas virei a tela para a parede, como quem fecha uma porta. Como quem diz, daqui para frente, eu escolho. Fui até a cozinha, tirei o pão doce da sacolinha, cortei uma fatia e coloquei em um prato. Comi devagar, sentindo o doce derreter na língua, o cheiro do açúcar queimado, o sabor simples e real, que eu sempre ignorei porque estava ocupada demais, apagando incêndios alheios. Enquanto comia, pela primeira vez em muitos anos, me senti viva. Era apenas o começo. Eu ainda não sabia até onde essa história iria me levar. Ainda não sabia que o pior da verdade estava prestes a chegar. Ainda não sabia que meu filho carregava um abismo dentro dele. Mas eu sabia disso. Eu tinha dito não. E esse não estava reconstruindo a mulher que eu sempre fui, por baixo de décadas de silêncio. Quando virei o celular para a parede e me sentei novamente à mesa, algo dentro de mim parecia ter mudado de forma. Não era apenas alívio, nem rebeldia tardia, nem coragem súbita. Era uma sensação profunda de reorganização interna, como se todas as peças bagunçadas da minha vida estivessem, finalmente, encontrando um novo lugar para existir. A casa estava silenciosa, mas não era mais aquele silêncio de abandono. Era um silêncio que parecia respirar comigo, um silêncio que me devolvia ao meu próprio corpo depois de tantos anos vivendo para fora. Fiquei ali, sentada, apenas ouvindo. O som distante de carros na avenida, o canto de algum pássaro no fio, o rangido leve do ventilador da sala. Cada ruído parecia amplificado, como se eu estivesse reaprendendo a ouvir o mundo sem o filtro constante das urgências alheias. E então, pouco a pouco, um peso familiar começou a voltar. Mas não era culpa, não era medo, era um tipo de apreensão calma, como a sensação que temos antes de uma tempestade longa. Não aquela chuva rápida que vem e vai, mas aquela que transforma a paisagem. Eu sabia que o que viria a seguir não seria simples. Eu sabia que Maurício não aceitaria meu silêncio como resposta. E eu sabia, embora não quisesse admitir, que o preço dessa escolha ainda não tinha sido cobrado. Levantei-me devagar e comecei a caminhar pela casa. Passei a mão pela cristaleira antiga que herdei da minha mãe. Toquei as bordas gastas do sofá, ajeitei distraidamente uma cortina que nem estava torta. Era curioso como, nos últimos anos, tudo em minha casa tinha sido deixado em segundo plano. Eu cuidava dos problemas deles, das dívidas deles, do desespero deles, e a minha casa, meu próprio corpo, minhas pequenas necessidades, ficavam sempre para depois. Agora, olhando ao redor, percebia marcas que antes eu sequer enxergava,
poeira acumulada nos cantos, pilhas de coisas que eu prometia organizar um dia, gavetas cheias de papéis que eu mantinha por medo de perder algum comprovante que pudesse ser exigido a qualquer momento por Maurício ou Camila. Eu vivia em estado de prontidão. Prontidão emocional, prontidão financeira, prontidão psicológica, sempre esperando mãe. Preciso de você que chegava como uma sentença. Aquela madrugada tinha sido a primeira vez em que eu não obedeci ao chamado. Só isso já estava reorganizando o meu mundo inteiro. Voltei para o sofá e me sentei devagar, como se meu corpo precisasse se habituar a um novo terreno. Eu ainda podia ouvir o celular vibrando atrás de mim, insistente, como um animal inquieto tentando chamar atenção. Mas eu não virei. Era quase simbólico. O mundo deles batendo a porta e eu, finalmente, mantendo a porta fechada. Foi quando a campainha tocou. Não um toque curto, não um toque educado, foi um toque longo, agressivo, exigente, menos como se alguém estivesse determinado a que eu abrisse a porta. Não importando como meu coração acelerou, mas não de pânico. Era mais como um susto antigo que não tinha força suficiente para se transformar em medo real. Levantei-me e fui até a porta em silêncio, olhando pelo olho mágico. Era minha vizinha, Dona Lourdes, apertada, pequena, sempre com algum lenço na cabeça, segurando uma sacola do mercado. Ela parecia aflita, mas não comigo menos com ela mesma. Abri a porta. Helena, minha filha. Você está bem? Sorri de leve. Estou, Dona Lourdes. Por quê? Ela segurou a sacola com força. É que, você me desculpa por perguntar assim, mas eu vi seu filho aqui ontem à noite. Ele estava nervoso, falava alto no corredor, disse que você não estava ajudando. Eu fiquei preocupada, pensei em bater aí, mas era tarde. Meu estômago apertou, mas minha voz permaneceu firme. Está tudo bem. Eu agradeço a preocupação. Ela respirou fundo, aliviada e confusa ao mesmo tempo. Se precisar de alguma coisa, Helena, qualquer coisa mesmo, você me chama. Não precisa enfrentar nada sozinha. As palavras dela tocaram um lugar tão fundo dentro de mim que eu precisei respirar antes de responder. Obrigada, de verdade. Eu tô bem. Ela sorriu, ajeitou o lenço e desceu as escadas. Fechei a porta devagar, mas fiquei encostada nela por alguns segundos, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. Maurício tinha vindo até aqui, tinha estado no meu prédio. Talvez na madrugada anterior, talvez naquela mesma manhã, eu não sabia. Mas o fato de ele ter vindo fez meu corpo inteiro endurecer por dentro. Se ele veio até aqui e eu não atendi, o que isso significa? Voltei para a sala, sentei-me novamente no sofá e deixei as mãos caírem sobre as pernas, tentando processar. Não demorou muito para o celular vibrar novamente. Dessa vez, resolvi olhar. Não era Maurício, não era Camila, não era a polícia. Era um amigo antigo, Carlos. Alguém que eu não via havia anos, mas que tinha sido muito próximo na época em que eu trabalhava no escritório de contabilidade. Ele escreveu apenas: Helena, tá tudo bem? Vi algo nas redes que acho que envolve sua família. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu sabia o que estava por vir. Eu só não sabia em qual formato. Cliquei no link que ele enviou. Era um vídeo publicado em uma rede social que eu raramente usava. O título era sensacionalista demais para me convencer, mas mesmo assim eu abri. Camila aparecia no vídeo sentada em uma cadeira do corredor do hospital, com a luz branca e fria iluminando as olheiras, a maquiagem borrada, o cabelo desgrenhado de propósito. Ela chorava de um jeito exagerado, quase teatral. Eu tô aqui há horas, sem atendimento, porque a mãe do meu marido se recusa a me ajudar. Ela disse que eu não mereço. Ela disse que eu tenho que me virar. Eu não sei mais o que fazer. Meu marido tá desesperado. Se algo acontecer comigo, eu espero que ela consiga viver com isso. Havia milhares de visualizações, centenas de comentários, pessoas me chamando de monstro, de insensível, de cruel, pessoas dizendo que eu era responsável pelo sofrimento dela, pessoas julgando a minha vida, meu caráter, minha história, menos sem saber nada sobre mim. Eu assisti o vídeo inteiro sem piscar. Não senti raiva, não senti medo, não senti vergonha. O que eu senti foi um distanciamento profundo, como se eu estivesse assistindo a história de outra pessoa, alguém que eu não
reconhecia mais. Desliguei o vídeo e coloquei o celular ao lado, respirando fundo. Foi nesse momento que ouvi um som atrás de mim. 3 batidas fortes na porta. Meu coração acelerou de verdade dessa vez. Olhei para a porta imóvel, como se ela pudesse responder por mim. As batidas vieram de novo, mais fortes, mais diretas. Levantei-me devagar, cada passo cheio de cuidado, e olhei pelo olho mágico. Era Maurício. Ele estava no corredor do prédio, com o rosto transtornado, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, caminhava de um lado para o outro, batendo a mão na parede, respirando fundo, como quem está tentando se controlar e falhando miseravelmente. Ele bateu novamente. Mãe, abre essa porta! Eu sei que você está aí. Fiquei em silêncio. Ele passou a mão no rosto de um jeito desesperado. Mãe, abre, abre por favor. Eu preciso falar com você. O tom agora era outro. Não era mais cobrança nem raiva. Era desespero num desespero que eu conhecia bem. Eu respirei fundo e me afastei da porta. Sabia que não podia abrir. Não, ainda, não daquele jeito. Sentei novamente no sofá, enquanto ele continuava chamando do lado de fora. Os passos dele iam e vinham. A respiração oscilava entre raiva e dor. E eu sabia que, naquele momento, ele estava mais perdido do que nunca. Mas isso não mudava o fato de que abrir a porta significaria cair novamente no ciclo que estava tentando romper. Depois de alguns minutos, o corredor ficou quieto. Olhei pelo olho mágico. Ele tinha ido embora. Sentei-me na poltrona e fechei os olhos. A sensação de perigo não tinha ido embora com os passos dele. Ainda estava ali, flutuando na sala, como um cheiro que a gente não consegue identificar, mas sabe que é importante. Peguei uma manta do sofá e puxei até o colo. Eu não tremia, mas meu corpo estava alerta. Era como se eu estivesse assistindo a mim mesma, de longe, tentando entender em qual momento da vida eu deixei de ser protagonista para virar pano de chão das vontades dos outros. E aí, como se o universo tivesse decidido confirmar minhas suspeitas, o celular tocou. Era um número desconhecido, do Espírito Santo. Atendi, Dona Helena, aqui é do setor de cobrança do Hospital Estadual. Precisamos confirmar se a senhora autoriza o uso do cartão final. 7.284 para o depósito de R$ 15.000, referente à internação da paciente Camila Ferreira. Meu corpo endureceu. Eu não autorizo nada. A atendente respirou fundo. Entendo, mas o seu filho nos informou que a senhora havia se comprometido. Eu não autorizei nada. Silêncio. Um silêncio desconfortável, como se ela estivesse escolhendo as próximas palavras com extremo cuidado. Então precisamos informar que, sem o depósito, os procedimentos não poderão ocorrer. E dada a situação emocional do seu filho, gostaríamos de confirmar se ele tem acesso autorizado aos seus dados bancários ou documentos. Meu estômago afundou. A pergunta dela confirmava o que eu já temia. Maurício tinha tentado usar meus dados. Outra vez, com mais profundidade. Desliguei o telefone depois de agradecer pela gentileza dela e só então percebi que minhas mãos estavam frias. Não tremiam, mas estavam frias como pedra, como se o corpo estivesse processando uma ameaça real, mesmo que a minha mente estivesse calma. Fui até o quarto, abri a gaveta onde guardava meus documentos e conferi um por um. Nada parecia fora do lugar, nenhuma folha mexida. Nenhuma marca de violação, mas meu instinto dizia o contrário. Meu instinto dizia que algo enorme estava sendo construído sem que eu tivesse dado permissão. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para os meus documentos, como quem olha para algo sagrado. Ali estavam pedaços da minha vida, meu CPF, minha certidão, minha carteira de identidade, meus cartões, pedaços que poderiam ser facilmente usados contra mim menos e que já estavam sendo... A campainha tocou novamente. Dessa vez, não me movi. Apenas fiquei parada no quarto, ouvindo o som insistente vindo da porta. Depois de alguns segundos, o toque parou. E então, algo pior aconteceu. O som de passos lentos descendo as escadas. Passos pesados, passos nervosos. Maurício tinha voltado e tinha ido embora de novo. Meu corpo reagiu de forma estranha, não com pânico, mas com uma clareza absoluta. Eu precisava me proteger. Voltei à sala, peguei o celular, destravei a tela e entrei no aplicativo do banco. Troquei senhas, bloqueei cartões, ativei alertas de movimentação,
configurei notificações diretas para meu e-mail. Passei minutos fazendo isso, quase em transe, movida por uma determinação instintiva, não apenas para proteger o que era meu, mas para romper definitivamente qualquer possibilidade de retorno ao caos de antes. Quando terminei, larguei o celular e respirei fundo. A casa estava iluminada pelo sol da tarde, mas havia uma sombra emocional pairando sobre tudo, como se as paredes estivessem aguardando o próximo capítulo. Sentei no sofá e olhei para as minhas mãos novamente. Mãos que trabalharam tanto, mãos que seguraram rostos febris, mãos que pagaram contas que não eram minhas, mãos que seguraram a família inteira por décadas, e agora finalmente mãos que estavam aprendendo a soltar. A campainha não tocou outra vez. Maurício não voltou naquele dia. Mas eu sabia, menos sabia com cada fibra do meu corpo, que aquela ausência era apenas um intervalo antes da tempestade. O sol se punha lentamente, pintando as paredes da sala com um brilho dourado, tranquilo, quase bonito. E essa tranquilidade, tão rara, me fez sorrir de leve. Eu só não imaginava que no dia seguinte tudo o que eu pensava saber sobre meu filho e minha nora seria colocado em xeque. Eu só não imaginava que o buraco era muito mais profundo. Nem que essa história estava apenas começando a revelar sua parte sombria. Mas naquele fim de tarde, naquela sala silenciosa, com as mãos finalmente descansando sobre meu colo, eu senti algo renascer dentro de mim. E eu soube menos, com absoluta certeza, menos que acontecesse o que acontecesse depois, eu nunca mais voltaria a ser quem eu era antes daquela madrugada. Eu passei a noite inteira acordada, mas não como nas outras noites em que Maurício me arrancava da cama com urgências inventadas. Não era uma insônia de culpa, nem de desespero. Era uma vigília silenciosa, quase meditativa, como se meu corpo estivesse se preparando para uma verdade que eu já intuía, mesmo sem conhecer completamente. A madrugada ia avançando devagar, arrastando sombras pelas paredes da sala, e eu simplesmente permanecia ali sentada, com uma manta sobre os ombros, olhando para a porta fechada. A mesma porta que, horas antes, meu filho encostou à testa, chorando como um menino perdido. O mesmo menino que eu segurei nos braços tantas vezes, o mesmo que eu ensinei a dar os primeiros passos, que eu protegi do mundo só para perceber, tarde demais, que ele havia crescido acreditando que eu também precisava protegê-lo das próprias escolhas. Quando o céu começou a clarear, eu levantei devagar, como se carregasse décadas de peso nas pernas. Fui até o espelho do corredor. O rosto que me encarou de volta não era o de uma mulher derrotada, nem o de uma mãe cruel, como as pessoas estavam dizendo. Era o rosto de alguém que finalmente tinha parado de correr. Fui até a cozinha preparar café. O cheiro se espalhou pelo ar, mas não trazia o conforto habitual. Trazia uma espécie de gravidade, uma sensação de que tudo o que eu faria naquele dia teria um peso diferente. Peguei a xícara com as duas mãos e fiquei em pé, apoiada na pia, olhando pela janela. O sol ainda não havia decidido nascer por completo. Estava ali, escondido, tímido, como se até ele hesitasse em iluminar a verdade que estava por vir. Sentei-me. Finalmente, peguei o celular menos ainda virado para baixo e virei lentamente. A tela brilhou com dezenas de notificações, novas ofensas, ameaças disfarçadas de conselhos, desconhecidos discutindo meu nome como se eu fosse um personagem de novela. Ignorei tudo. Meu dedo deslizou até encontrar uma ligação perdida. Era, da polícia... Duas, na verdade. Meu coração acelerou, mas de uma forma diferente daquela ansiedade antiga. Era um batimento firme, consciente, como quem sobe ao palco, sabendo exatamente o que precisa dizer. Respirei fundo e retornei à ligação. A voz do policial atendeu rapidamente, como se estivesse à minha espera. Dona Helena, obrigado por retornar. Precisamos atualizar a senhora sobre o andamento do caso envolvendo seu filho. Meu corpo inteiro se enrijeceu, mas minha voz saiu estável. Pode falar. Ele explicou, com calma profissional, que o caso havia evoluído, que o resort registrou oficialmente o uso indevido do meu nome em duas tentativas de pagamento, uma de R$ 4.700 e outra de R$ 12.300. Explicou que a tentativa de fuga em um veículo de aplicativo, pessimamente conduzida por Maurício, chamou a atenção da segurança, que ao ser detido, ele mencionou meu nome mais de 30 vezes, dizendo que eu autorizaria tudo, que eu pagaria tudo,
que eu sempre resolvia tudo. Seu filho está insistindo que a senhora é responsável por saldar essas dívidas. Eu fechei os olhos. A mão tremia, levemente. Eu nunca autorizei nada. Sabemos disso, senhora. Mas o que complica a situação é que ele já havia utilizado dados seus em outras ocasiões. E isso criou um padrão que agora pesa contra ele. Abri os olhos devagar. Como assim? O policial respirou fundo antes de responder, e esse silêncio bastou para eu entender que a verdade seria dura. Temos registro de que nos últimos 3 anos, seu CPF foi usado em pelo menos 8 operações financeiras relacionadas ao seu filho. Um empréstimo consignado que a senhora cancelou no período de arrependimento. Uma compra de celular parcelada no seu nome, com endereço de entrega no apartamento dele. O aluguel de um carro que nunca foi devolvido na data correta. 2 assinaturas de serviços online vinculados ao seu nome e cartão, além de gastos menores, que já estamos rastreando. Uma náusea subiu lenta, profunda. Eu me apoiei na mesa. Eu não sabia. Infelizmente, muitos golpistas se aproveitam de familiares próximos. E neste caso, há indícios de que seu filho e sua nora vinham utilizando informações suas há algum tempo. Golpistas, a palavra ecoou dentro de mim, batendo contra tudo que eu acreditava. Eu queria desmenti-lo. Queria defender meu filho. Queria dizer que era impossível, que ele nunca faria isso comigo. Mas a verdade já estava ali, há anos na minha frente. Eu é que não queria ver. O policial continuou. Seu filho está confuso, senhora. Alterna momentos de raiva intensa, desespero e um tipo de negação emocional. Ele afirma que tudo é culpa da senhora. Diz que, se a senhora não tivesse virado as costas, nada disso teria acontecido. Meu peito ardeu. Não por orgulho menos, mas pela brutalidade do reconhecimento. A vida inteira eu fui o chão onde ele pisava, a rede onde ele caía, o teto que o protegia da própria irresponsabilidade. E agora, ao finalmente deixar que ele tocasse o chão firme das consequências, ele me chamava de culpada. Ele está sendo transferido para uma unidade em Vila Velha para prestar depoimento formal. A senhora pode comparecer se quiser. Eu fechei os olhos. Vi mentalmente meu filho sentado em uma cadeira fria, com os olhos vermelhos, derrotado, culpando o mundo. Culpando a mim. Sempre a mim. Mas também vi algo novo. Vi a mim mesma, sentada diante dele, ouvindo tudo o que sempre ouvi, e sentindo tudo o que sempre senti menos, mas sabendo, desta vez, que nada mudaria se eu continuasse naquele ciclo. Eu respondi, eu não vou, não posso. O policial apenas disse, entendo, e desligou. Eu coloquei o celular na mesa e fiquei olhando para ele como quem encara um espelho. E então, as lágrimas vieram, não de explosão, não de soluço, mas de modo silencioso, contínuo, como água escorrendo de uma pia que nunca foi esvaziada. Lembrei-me da primeira vez que Maurício me pediu dinheiro. Ele tinha 16 anos e queria comprar um videogame. Eu disse que não tinha condições, mas ele ficou tão chateado, fez um drama tão grande, que eu arrumei o empréstimo para ver aquele sorriso surgir. Eu achava lindo vê-lo feliz. Achava que era isso que mães faziam, consertavam a tristeza dos filhos com o próprio sacrifício. Agora, tantos anos depois, tudo aquilo parecia tão claro. Não era amor que eu estava dando, era munição. Eu estava armando o terreno onde ele aprenderia a nunca enfrentar perda, nunca encarar frustração, nunca aceitar responsabilidade. Eu estava criando um homem incapaz de crescer, enquanto envelhecia rápido demais. Enxuguei o rosto com as mãos e me levantei. Precisava me mover, precisava respirar em outro lugar, que não fosse aquela sala sufocada. Abri a porta do apartamento com cautela. O corredor estava vazio. O ar tinha o cheiro frio do cimento e da madrugada que tinha ido embora. Desci as escadas devagar. Menos cada degrau parecia carregar um pedacinho de tudo que eu estava tentando deixar para trás. Lá fora, o mundo já estava desperto. Gente indo trabalhar, crianças de uniforme, ônibus passando, o som distante de uma betoneira funcionando, e eu ali, parada na calçada, sentindo que tudo ao meu redor tinha um significado que eu nunca tinha tido tempo de enxergar antes. Caminhei até o parque mais próximo. As árvores balançavam preguiçosas, como se me convidassem a sentar. E foi o que eu fiz. Sentei num banco de madeira desgastado, com o sol aquecendo meu rosto. Ali,
No meio de um parque comum, numa manhã comum, eu tive uma compreensão tão profunda que era quase como uma dor física. Eu tinha passado a vida inteira apagando incêndios que não eram meus, e no processo, deixei minha própria vida queimar. Meu filho estava em colapso. Minha nora estava afundando em mentiras. O país inteiro parecia ter uma opinião sobre mim. Mas pela primeira vez, eu estava sentada em paz, respirando como alguém que tinha finalmente entendido que a única pessoa que eu precisava salvar era eu mesma. Fiquei ali até o sol subir alto, observando as pessoas que passavam. Ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu estava vivendo, ninguém me julgava, e por um segundo senti uma liberdade tão grande que quase chorei de novo menos, mas dessa vez de alívio. Voltei para casa, sabendo que o silêncio não duraria muito, sabendo que o próximo capítulo viria com força, sabendo que a tempestade ainda não tinha terminado, mas também sabendo que, acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria ao papel de antes. Eu tinha atravessado a porta da minha própria vida menos, e dessa vez eu não pretendia sair. Eu já sabia que aquele dia seria difícil quando acordei com a sensação de que havia dormido dentro de um vazio. Não exatamente tristeza e não exatamente medo. Era uma ausência. Um silêncio interno tão profundo que parecia vir de uma época distante. Talvez da primeira vez em que percebi, ainda criança, que amor e obrigação eram palavras que minha família confundia com facilidade. Levantei da cama devagar, como se estivesse me movendo em outro plano. A casa parecia estranhamente parada, como se estivesse esperando alguma coisa. Tinha uma luz pálida, entrando pelas frestas da persiana, iluminando apenas metade da sala, deixando a outra metade mergulhada numa penumbra que parecia viva. Caminhei até a cozinha, fiz café menos mais por hábito do que por desejo e fiquei em pé, segurando a xícara quente entre as mãos, sentindo o calor se espalhar pela pele, mas não pelo peito. Eu não queria ligar o celular. Sabia que, no instante em que tocasse naquela tela, o mundo voltaria a ruir em cima de mim. Mas também sabia que precisava encarar. O silêncio que eu tinha imposto não poderia durar para sempre, pelo menos não sem consequência. Respirei fundo e destravei o aparelho. A enxurrada veio como sempre. Notificações, mensagens, vídeos marcados, comentários me chamando de monstro. Perfis desconhecidos dizendo que eu deveria queimar no inferno, que eu era egoísta, desalmada, o pior tipo de mãe. E havia algo ainda pior do que as ofensas, as mensagens de pena. Não imagino como seu filho consegue viver com você, coitada da Camila. Estar ligada a uma sogra assim deve ser horrível. Ela deve ser uma dessas mulheres frias que criam filhos para sofrer. Passei o dedo por essas frases, com a mesma indiferença com que se apaga poeira de uma mesa. A dor verdadeira não estava nelas. A dor estava no que eu sabia que viria a seguir. A dor tinha nome, tinha rosto, tinha minha voz presa no peito. Eu já estava me preparando emocionalmente quando o celular tocou. Era um número do Espírito Santo. De novo. Apertei atender com a mesma serenidade que alguém aceita um diagnóstico. Dona Helena? Aqui é da delegacia de Vila Velha. Precisamos atualizá-la sobre seu filho. Sentei devagar na cadeira, segurando o aparelho com as duas mãos para que ele não escorregasse. Pode falar. O policial parecia escolher cada palavra com cuidado, como quem conhece o peso do que está prestes a dizer. Seu filho foi interrogado novamente esta manhã. Ele oscilou entre nervosismo, choro e momentos de falas desconexas, mas, desta vez, algo chamou a atenção. Minha garganta secou. Ele colocou a culpa em mim, não foi? O policial fez um breve silêncio, quase respeitoso. Infelizmente, sim. E de uma forma muito direta, ele afirmou que a senhora sempre deu dinheiro, que sempre resolveu tudo e que a senhora abandonou a família no momento mais crítico. Ele repetiu várias vezes que não teria cometido nenhum crime se a senhora tivesse enviado o valor solicitado. Meu peito ficou frio. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu fechei os olhos, não para fugir da dor, mas para permitir que ela me atravessasse completamente. Ele disse mais alguma coisa? Perguntei, com a voz baixa. Sim, ele mencionou que a senhora tem condições, mas se recusa por orgulho. Disse que a senhora quer puni-lo, que faz isso para dar uma lição, e que deixou a esposa dele sofrer de propósito. O mundo ficou sem som por alguns instantes. Eu ouvi a respiração do policial,
ouvia minha própria respiração, mas tudo ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse olhando a cena de fora, observando uma mulher que não sou eu, e ao mesmo tempo sou... Além disso, continuou o policial, há um agravante. Minha mão apertou o celular com força. Qual agravante? Seu filho afirmou que a senhora o incentivou a usar seus dados. Disse que isso era uma prática comum entre vocês, que a senhora autorizava verbalmente. Foi como se alguém batesse uma porta dentro de mim. Uma porta pesada, antiga, que eu tinha mantido fechada durante anos. Isso é mentira! Estamos cientes. Mas o problema é que ele está insistindo nisso como se fosse verdade, de modo repetido. E, devido ao padrão de movimentações no passado, isso complica juridicamente. Eu me levantei, caminhando pela cozinha como se o chão estivesse molhado e eu precisasse medir cada passo. Ele vai ser preso? Perguntei, ainda sem entender por que eu precisava tanto ouvir a resposta. O policial respirou fundo. Provavelmente, há evidências sólidas, há testemunhas, há rastros digitais e agora contradições graves no depoimento dele. Mas antes disso, ele pediu para ver a senhora. Meu corpo inteiro parou. Ver a mim? Sim. Ele pediu várias vezes. Está emocionalmente instável. Acredita que a senhora ainda pode resolver tudo. A senhora pretende vir? Eu fechei os olhos e por um longo instante fui transportada de volta no tempo. Vi o pequeno Maurício segurando meu dedo com a mão minúscula. Vi o adolescente batendo porta porque eu não tinha dinheiro para dar. Vi o homem adulto me pedindo empréstimos, favores, desculpas, justificativas. Vi a versão atual, destruída, perdida, acusando a própria mãe para fugir do peso das próprias escolhas. E dentro de mim, um silêncio profundo se formou. Não doloroso, mas definitivo. Não! Respondi. Eu não vou. O policial apenas disse, entendo, qualquer atualização. Informaremos. Desliguei. Fiquei parada no meio da cozinha, segurando o celular como se fosse um peso morto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas ainda não era choro. Era uma umidade acumulada. Era uma nuvem interna prestes a descarregar. Me sentei no chão, porque minhas pernas já não estavam firmes. E foi ali, sentada contra a geladeira fria, que o choro finalmente desceu. Um choro profundo, silencioso, quase ritualístico. Não chorei por pena, nem por perda. Chorei pelo reconhecimento cruel. Eu tinha criado um filho que não sabia amar sem exigir pagamento. Eu tinha amado tanto que desfiz qualquer noção de limite. Eu tinha confundido proteção com devoção. E agora colhia o resultado de uma vida inteira de renúncia. Parei de chorar aos poucos, como se estivesse voltando para a superfície depois de mergulhar fundo demais. Levantei devagar, lavei o rosto com água fria e me olhei no espelho da cozinha. Meus olhos estavam vermelhos, mas havia firmeza neles. Havia algo antigo e poderoso, menos como se eu estivesse finalmente encontrando a mulher que eu deveria ter sido desde o começo. A campainha tocou. Meu coração disparou na hora. Olhei pelo olho mágico. Era Camila! E não era a Camila dos vídeos dramáticos, da maquiagem borrada, da voz chorosa pedindo piedade. Era outra Camila, menos uma mulher com o rosto tenso, os cabelos presos pressas, o olhar cheio de uma mistura perigosa, de raiva e desespero. Ela bateu forte. Dona Helena, abre a porta. Eu preciso falar com a senhora. Fiquei imóvel. Meu corpo sabia que abrir aquela porta seria entrar numa teia. Ela bateu de novo. Mais forte. Eu sei que a senhora está aí. Eu preciso explicar. O Maurício está desmoronando. Ele precisa da senhora. Eu encostei a testa na porta, do lado de dentro, mas não respondi. Ela continuou. A senhora sabe que ele não aguenta pressão. Ele vai acabar contando tudo que não deve. Ele vai colocar tudo a perder. Essa frase foi como um raio, tudo que não deve. Ou seja, eles escondiam mais, havia mais, e ela sabia que isso poderia vir à tona. Eu me afastei da porta, fiquei em silêncio absoluto. Depois de alguns minutos, ela desistiu. Ouvi o som dos passos descendo as escadas, e só então consegui respirar fundo novamente. Caminhei até a sacada. O sol estava forte demais, irônico, considerando a escuridão que eu sentia por dentro. Observei o movimento da rua, as pessoas indo e vindo, vidas inteiras acontecendo sem que elas soubessem do colapso invisível que se desenrolava
no meu pequeno apartamento. De repente, uma notificação pulou na tela. Era um vídeo novo. Desta vez, não de Camila, era de Maurício. Ele aparecia em uma sala branca, sentado, com os olhos inchados e a voz rouca. Mãe, se a senhora estiver vendo isso, por favor, venha me ver. Eu não quero ir para a cadeia. Eu não aguento. Eu fiz besteira. Eu sei, mas a senhora sempre me ajudou. Sempre. Não me abandona agora. Eu não quero ficar sozinho aqui. Por favor, mãe, me salva. Só mais uma vez. Só essa. Por longos segundos, eu não senti nada. Absolutamente nada. Era como se meu coração tivesse virado pedra, ou como se tivesse cansado de sentir. Abaixei o celular, respirei fundo e deixei o silêncio fazer seu trabalho. Porque naquele momento eu compreendi algo que levou quase 6 décadas para aprender. Meu filho confundiu minha existência com minha utilidade. E no instante em que deixei de ser útil, deixei de ser amada, o que ele pedia não era amor, era resgate, era fuga, era a continuação do mesmo ciclo que me destruiu a vida inteira. Eu desliguei o celular. E naquele gesto tão simples, tão pequeno, tão cotidiano, senti uma força imensa nascendo dentro de mim. Uma força antiga, sólida, ancestral. Sentei-me na poltrona e deixei o corpo relaxar. A noite caía devagar, num silêncio denso que parecia proteger cada pedaço partido dentro de mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu soube que poderia sobreviver sem ser necessária. Eu poderia existir apenas como eu, sem ser mãe que se sacrifica, sem ser solução, sem ser escudo, sem ser Marte. Eu poderia menos, finalmente, ser apenas Helena, e o mundo, pela primeira vez, não parecia tão ameaçador. A primeira coisa que percebi quando acordei naquela manhã, uma manhã que, sem que eu soubesse, marcaria o início do fim de tudo, foi o silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes, aquele que se arrastava pela minha casa, como um convidado indesejado. Esse era outro tipo de silêncio, denso, absoluto, quase físico, como se eu pudesse toquê-lo com as mãos. Um silêncio que parecia anunciar que algo estava se movendo no mundo, algo profundo demais, grande demais, inevitável demais para ser ignorado. Fiquei deitada alguns minutos, olhando para o teto, deixando que esse silêncio me envolvesse. Era curioso, por tantos anos, eu temi exatamente isso, o vazio, a falta de vozes, a ausência de pedidos urgentes menos. Mas agora, naquele dia, era justamente esse silêncio que me dava força para colocar os pés no chão. Como se cada segundo de quietude curasse mais uma ferida que eu carregava há décadas. Sentei-me na cama devagar, permitindo que o corpo acordasse no próprio ritmo. Meus joelhos estalaram, meus braços pareceram mais pesados do que o normal. Havia um cansaço profundo, mas não era o cansaço da alma que carreguei durante metade da vida. Era o cansaço natural, humano, de alguém que finalmente não precisava mais se manter em alerta. Quando levantei e caminhei até a cozinha, o sol entrava pela janela como um véu amarelo, suave, atravessando os copos de vidro no escorredor. Fiz café como sempre, mas dessa vez me permiti apreciar o cheiro que subiu da cafeteira, o vapor que se espalhou, o calor da xícara tocando meus dedos. Sentei à mesa e apenas respirei enquanto mexia a bebida. Senti que aquele gesto, tão pequeno, tão banal, era um ritual de recomeço, mas eu sabia que o resto do dia não seria tão simples. O celular estava sobre o balcão, virado para baixo. Eu o observei por alguns segundos, como quem observa um animal adormecido, temendo acordá-lo. Eu sabia que, no instante em que tocasse naquela tela, a paz seria interrompida, mas também sabia que não podia dá-lo para sempre. Peguei o aparelho, virei devagar e destravei. E lá estavam elas, as mensagens, as menções em redes sociais, as acusações, os vídeos novos, Camila chorando mais uma vez, dessa vez dizendo que eu havia arruinado a saúde mental dela, desconhecidos me xingando, contatos falsos usando meu nome, pessoas discutindo minha vida como se fosse uma novela de quinta categoria. Mas havia algo diferente naquela manhã. Eu não senti nada, nenhuma pontada de dor. Nenhum aperto no estômago, nenhuma raiva, nenhuma culpa.
Era como se eu estivesse finalmente anestesiada contra tudo aquilo, não porque endureci, mas porque finalmente entendi que não posso controlar a narrativa que o mundo constrói. Eu só podia controlar a minha. Respirei fundo e comecei a apagar as notificações, uma a uma, como quem limpa a poeira acumulada de um móvel antigo. E quando terminei, o celular finalmente tocou. Não era um número desconhecido, não era Camila, não era a polícia, era minha irmã, Roseli. Suspirei antes de atender. Helena, pelo amor de Deus, onde você esteve? Você não atende, não responde. Você sabe o que estão falando de você? Você viu o escândalo que virou? Você viu o estado do Maurício? A voz dela veio como uma enxurrada, atropelando qualquer raciocínio. Mas eu permaneci em silêncio. Deixei que ela falasse tudo, porque no fundo eu já sabia o que viria. Você precisa parar com isso. Ele é seu filho. Não importa o que aconteceu, não importa o que ele fez, você é a mãe. Ele está desesperado, Helena. A Camila está destruída. Você precisa resolver isso antes que as coisas piorem. Antes que as coisas piorem. Como se ainda houvesse algum poço para cair. Como se não estivéssemos, todos nós, já no fundo. Roseli, respondi, com uma calma que até eu estranhei. Eu não posso resolver isso. Claro que pode, sempre pode. Esse é o problema, respondi. Eu sempre pude, e por isso ele nunca tentou. Do outro lado, o silêncio veio carregado de julgamento. Então é isso? Você finalmente enlouqueceu? Sorri, um sorriso curto, melancólico. Não, Roseli. Pela primeira vez, eu estou lúcida. Ela continuou discutindo, reclamando, dizendo frases duras que escorregaram pela minha pele, sem deixar marcas. Eu já tinha ouvido todas elas antes, ao longo da vida, menos só que ditas por outras pessoas, de outras formas, mas sempre com a mesma expectativa, que eu me responsabilizasse pelas escolhas alheias. Quando a ligação terminou, o silêncio voltou menos, mas dessa vez, um silêncio meu, um silêncio seguro. Eu precisava sair de casa, não para fugir menos, mas para respirar. Peguei a bolsa, um casaco leve e desci as escadas devagar. O ar da manhã estava fresco, e o movimento da rua me lembrou de que o mundo continuava seguindo seu curso, indiferente às tragédias particulares de cada um. Caminhei até o parque novamente. Havia crianças correndo, cachorros latindo, adultos conversando em voz baixa, idosos caminhando em duplas. Todos vivendo vidas que não tinham nada a ver com a minha, e isso de alguma forma me trouxe conforto. Sentei no mesmo banco de madeira. O vento balançava as folhas das árvores, e um cheiro de terra úmida veio com ele. Fechei os olhos. Pela primeira vez, permiti que minha mente revisse toda a história, não como um mosaico de culpa e arrependimento, mas como uma linha contínua de escolhas que, embora bem-intencionadas, me afastaram de mim mesma. Eu me vi jovem novamente, segurando o Maurício bebê, jurando protegê-lo de tudo. Eu me vi adulta, trabalhando longas horas, sacrificando sonhos, viagens, compras, descanso. Eu me vi envelhecendo sem perceber, carregando, sozinha, uma família inteira, menos enquanto eles seguiam vivendo como se o mundo fosse uma almofada, onde nunca precisariam cair com força. E agora, aos quase 60 anos, eu finalmente enxergava. Eu tinha confundido amor com resgate. Tinha confundido maternidade com abnegação. Tinha confundido presença com servidão. E meu filho tinha confundido tudo isso com dívida eterna. Abri os olhos, e foi então que vi, sentado alguns metros adiante, num banco de concreto, estava ele, Maurício, não o homem arrogante e impulsivo que eu conhecia, mas um vulto de si mesmo, os ombros caídos, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas como se segurassem o próprio desespero para que ele não escorresse pelos dedos. Meu coração bateu mais forte, não de susto, mas de reconhecimento. Era meu filho. E, ao mesmo tempo, não era... Ele não me viu, e eu fiquei ali, imóvel, olhando para ele como quem olha para um espelho que distorce não a imagem, mas o passado. Ele parecia menor, encolhido, partido. E dentro de mim, um sentimento estranho começou a se formar, um sentimento que eu não sabia nomear, mas que não era culpa, nem pena, nem raiva. Era luto. Luto pelo filho que eu achei que tinha, pelo futuro que imaginei para ele, pela esperança que carreguei sozinha por tantos anos. De repente, ele levantou a cabeça.
Olhou para o horizonte por alguns segundos, respirou fundo e passou a mão pelos olhos. Eu prendi a respiração. Por um momento, achei que ele fosse me ver. Achei que nossos olhos fossem se encontrar. Achei que um novo conflito fosse começar ali, naquela manhã fria e silenciosa. Mas ele não olhou na minha direção. Levantou-se devagar, como quem carrega peso demais nos ossos, e começou a caminhar para fora do parque. Cada passo parecia difícil, quase doloroso. Eu o observei ir embora, sem me mover. Não por indiferença, mas por uma aceitação profunda. Não era minha função ir atrás. Não era minha função segurá-lo. Não era minha função impedir que ele enfrentasse aquilo que sempre empurrei para longe. Eu respirei fundo. Era o início do fim menos, e ao mesmo tempo o início de algo que eu jamais tinha experimentado. A vida vivida por mim mesma. Ainda haveria tempestades. Ainda haveria revelações. Ainda haveria confronto. Mas ali, naquele banco de parque, com o vento frio acariciando meu rosto, eu senti a primeira brisa do que significava finalmente ser livre. Depois que Maurício deixou o parque, eu permaneci sentada ali, imóvel, com as mãos apoiadas no colo e o olhar perdido numa folha, que caía devagar de uma das árvores mais altas. Era uma queda suave, quase poética, como se a natureza tentasse me lembrar que tudo, até mesmo o que parece interminável, um dia encontra o chão. Eu acompanhei aquela folha até o fim, observando quando ela tocou a grama e ficou ali, quieta, entregue ao destino da própria forma. Por um instante, desejei que minha vida tivesse a mesma leveza dessa queda. Mas a verdade é que a minha vida nunca foi uma folha ao vento. Minha vida sempre foi uma âncora. Fiquei ali até sentir a madeira do banco incomodando as costas. E então levantei, ajeitei o casaco e comecei a caminhar sem rumo definido. Passei por crianças brincando, por um cachorro que insistia em puxar a coleira do dono, por uma mulher regando plantas da varanda do prédio em frente. Cada pequeno gesto cotidiano me reconectava com o mundo que eu tinha esquecido de habitar. Enquanto caminhava, percebi que, pela primeira vez, não estava com medo de encontrar Maurício pela rua. Não estava me escondendo, nem fugindo, nem antecipando tragédias. Eu apenas caminhava. Era tão simples, tão pequeno. E ainda assim parecia revolucionário. Cada passo me distanciava da mulher submissa que eu havia sido e me aproximava da mulher que eu estava começando a descobrir dentro de mim. Voltei para casa perto do meio-dia. A porta fez aquele estalo suave quando fechei, um som tão familiar que sempre me dava uma falsa sensação de segurança. Mas naquele dia não havia falsidade nenhuma, menos havia apenas a constatação de que eu estava voltando para mim. Tirei os sapatos, deixei a bolsa sobre a mesa e me servi de um copo d'água. Sentei-me no sofá e fechei os olhos, respirando fundo. A casa estava silenciosa, mas dessa vez não havia tensão no ar, não havia espera, não havia pressentimento de catástrofe. Era apenas silêncio, um silêncio honesto, limpo, quase bonito. Eu estava tentando manter essa calma quando o celular vibrou. Olhei a tela, era um número desconhecido. Do Espírito Santo, novamente. Por um instante, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim pediu para atender. Apertei o botão. Dona Helena, disse uma voz feminina, gentil, mas firme. Sou assistente social da unidade onde seu filho está sendo acompanhado. Ele nos forneceu o número da senhora e pediu que entrássemos em contato. Meu peito se apertou. Eu respirei fundo. O que aconteceu? Houve um episódio esta manhã. Ele teve uma crise emocional intensa durante a triagem. Precisou ser contido. Está estável agora, mas extremamente abalado. Senti as mãos suarem, não por culpa, mas por humanidade. A mulher que sempre fui nunca desejou a dor dele. O que desejei, durante anos, foi que ele crescesse, e talvez essa fosse a primeira vez em que ele estava tendo a oportunidade de encarar a própria verdade sem poder correr. Ele está me culpando? Perguntei. A assistente hesitou. Ele está confuso, oscila muito. Em alguns momentos, diz que a senhora o abandonou. Em outros, diz que se arrepende de tudo. Há muita desorganização emocional. Meu coração apertou, mas não me atravessou como antes. Ele pediu para ver a senhora. Eu fechei os olhos lentamente. Eu entendo. Mas eu não posso ir.
Houve um silêncio do outro lado. Não um silêncio julgador, um silêncio compreensivo. É uma decisão difícil, ela disse. Mas compreendo. Às vezes, proteger-se também é um ato de amor. Essas palavras me pegaram de surpresa. Proteção como amor. Nunca tinha ouvido isso antes. Agradeci e desliguei. Fiquei ali sentada, com o celular ainda na mão, repassando aquela frase na mente como quem repete uma oração. Por tantos anos, eu acreditei que amar era dar tudo, dar tempo, dar dinheiro, dar energia, dar vida. Agora, alguém me dizia que amar também podia ser manter distância, que o amor às vezes era deixar o outro lidar com o próprio peso, mesmo que ele caísse. Suspirei e coloquei o celular ao lado. Eu precisava me ocupar, precisava fazer alguma coisa com as mãos, com o corpo, com a mente. Fui até o quarto e abri meu guarda-roupa. Comecei a tirar roupas de anos atrás, menos algumas que não serviam mais, outras que eu nunca tive coragem de doar porque sempre esperava uma festa, uma ocasião especial, um reencontro que nunca aconteceu. Fui enchendo uma sacola grande com peças que carregavam mais lembranças do que utilidade. Enquanto mexia nas gavetas, encontrei uma caixa antiga, de papelão, com meu nome escrito em caneta azul. Eu não lembrava o que havia ali dentro. Sentei no chão e abri devagar fotos sem cartas amareladas. Bilhetes de Maurício quando tinha 8 anos, dizendo: "Mãe, te amo. Me desculpa por quebrar seu vaso." Desenhos mal feitos de nós dois de mãos dadas. Cada pedacinho de papel era uma punhalada doce. Uma lembrança de quando ele ainda não sabia exigir, manipular, cobrar. Uma lembrança de um tempo em que a minha presença bastava. Encontrei até o cartão de Dia das Mães que ele me deu quando tinha 12 anos. A letra torta, o coração desenhado no canto. A frase simples: "Mãe, você é meu porto seguro." Eu segurei aquele cartão por um longo tempo, sentindo o peso de tudo que se perdeu entre essa frase e a vida adulta dele. Não chorei menos, mas senti, dentro do peito, uma dor tranquila, resignada, como quem reconhece que algo já não pode ser recuperado. Fechei a caixa, coloquei-a de lado e continuei organizando o guarda-roupa. Depois limpei a estante da sala, tirei poeira de tudo, lavei o chão. Arrumar a casa era como arrumar a mente menos. Cada objeto no lugar parecia reposicionar um pensamento desordenado. Quando terminei, já era fim de tarde. A luz dourada entrava pela janela, deixando a sala bonita de um jeito triste. Fiz um chá, camomila, sentei no sofá com a xícara quente entre as mãos e deixei meu corpo relaxar. Foi então que ouvi passos no corredor, passos que eu reconheceria em qualquer lugar. O som parou diante da minha porta. Fiquei imóvel. E então, 3 batidas. Não fortes, não agressivas. 3 batidas lentas, quase hesitantes. Meu coração parou. Eu sabia quem era. Maurício. De novo, mas algo na forma como ele bateu dizia que ele não estava ali para exigir. Não dessa vez. Eu caminhei até a porta com passos lentos, cada passo carregado de memórias. Encostei o ouvido na madeira. Ele respirava fundo, como se estivesse lutando contra o próprio peso. Depois de alguns segundos, ele falou, com a voz fraca, arranhada: "Mãe, eu só queria saber se você está bem." Meu corpo inteiro estremeceu. Aquilo menos aquela simples preocupação era algo que eu nunca tinha ouvido da boca dele adulta. Era tão raro que eu precisei encostar as mãos na porta para não desabar. Ele continuou: "Eu sei que você não quer me ver. Eu entendo. Eu fiz muita besteira. Eu fiz você sofrer. Mas só queria que você soubesse que eu tô tentando... Ou pelo menos, eu acho que estou... meu peito se apertou de um jeito indescritível. Mãe, obrigado por tudo que você fez. Mesmo o que eu nunca agradeci. Eu só queria dizer isso." Ele respirou fundo, como quem tenta impedir a própria voz de quebrar. "Eu vou embora agora." Não queria atrapalhar. Ouvi seus passos se afastarem, cada um deles batendo dentro de mim. Não como culpa, mas como conclusão. Não abri a porta. Eu permaneci ali, imóvel, com a testa encostada na madeira, sentindo uma mistura tão profunda de dor e libertação que era impossível nomear. Por tantos anos, o que eu mais quis da boca do meu filho era exatamente isso: gratidão, reconhecimento, humanidade. E agora que veio, tão atrasado, tão quebrado, tão diferente do que imaginei. Ele não sabia, mas aquelas palavras eram o sinal de que, finalmente,
Ele tinha tocado o fundo, e que eu finalmente estava aprendendo a emergir. A noite caiu devagar. A lua surgiu, branca e tranquila, pela janela da sala, e eu, sozinha em minha casa pela primeira vez sem me sentir abandonada, fechei os olhos e permiti que o silêncio me envolvesse como um abraço antigo, um abraço que eu devia a mim mesma, há muitos anos. Fiquei muito tempo encostada na porta, depois que ouvi os passos do Maurício desaparecerem no final do corredor. Não sei dizer quanto tempo passou, podiam ter sido minutos ou horas. O tempo, nesses momentos de corte profundo, perde a matemática e vira apenas sensação. E a sensação que ficava ali, grudada na madeira, era uma mistura dolorosa de reconhecimento e despedida. Reconhecimento porque, pela primeira vez em muitos anos, eu ouvi um fragmento do meu filho, não do homem explosivo, impulsivo, cheio de culpas terceirizadas, mas do menino que costumava deitar a cabeça no meu colo e perguntar se eu achava que ele seria feliz quando crescesse. Despedida porque, no fundo, eu sabia. Aquele menino não existia mais, e o homem que ele se tornou precisava enfrentar a própria sombra sem usar a minha luz emprestada. Quando finalmente consegui me afastar da porta, senti as pernas trêmulas. Passei a mão pelo rosto, respirei fundo e caminhei até a janela da sala. A noite avançava silenciosa, iluminando a rua com aquela luz amarelada dos postes, que sempre me lembra final de novela. Eu me sentei no sofá, envolta por um cansaço que vinha não apenas do dia, mas de uma vida inteira, menos um cansaço antigo, acumulado, finalmente autorizado a existir. Fechei os olhos e deixei que o silêncio me dissesse o que vinha a seguir. E ele disse que eu não precisava correr atrás. Disse que eu não precisava abrir a porta. Disse que a entrega dele ao próprio destino não era abandono, era justiça emocional. Disse que amor não é sacrifício eterno. Disse que a minha vida, depois de tantas décadas sendo empréstimo, finalmente podia ser investimento. No dia seguinte acordei antes do sol, não por ansiedade, mas por hábito. Preparei café, abri a janela para deixar entrar o ar fresco da manhã e, pela primeira vez em muito tempo, senti que aquela rotina, tão simples e tão minha, era suficiente. Sentei à mesa, com a xícara entre as mãos, e percebi que não havia peso no ar. Não havia urgência, não havia expectativa de que meu celular vibrasse com alguma emergência criada ou alguma acusação injusta. A sensação era estranha, mas boa. Eu estava vivendo um dia que me pertencia. Peguei o celular por volta das 9. Havia mensagens, não tantas quanto antes, mas ainda algumas. Roseli perguntando se eu estava viva, Camila postando vídeos indiretos, algumas pessoas que eu nunca vi me marcando em discussões sobre moralidade, maternidade, abuso emocional. Deletei tudo sem ler, não porque eu não me importava, mas porque finalmente descobri que aquilo não cabia mais na minha vida. Fui caminhar no parque, as folhas começavam a mudar de cor, denunciando o fim de estação. O vento soprava gentil, mexendo meus cabelos de um jeito quase carinhoso. Passei pelo banco onde eu costumava sentar e parei ao lado dele. Senti vontade de me sentar ali novamente, como se aquele banco tivesse sido testemunha silenciosa de minha transição. Da mulher que chegara esgotada à mulher que agora caminhava com passos firmes, ainda que lento. Sentei, fechei os olhos e ouvi os sons ao meu redor. Passos, risadas, pássaros, conversas ao longe. A vida continuava. Sempre continuou. Eu que por muitos anos deixei de acompanhar lá porque estava presa a um único eixo emocional, um eixo que girava sempre em torno do meu filho. Hoje, pela primeira vez, eu sentia que meu eixo não era mais externo. Ele estava aqui dentro, no centro do meu peito. Finalmente Foi quando ouvi uma notificação no celular. Pensei em ignorar, mas o som trouxe uma intuição diferente. Peguei o aparelho com cuidado, como quem pega um pássaro ferido. Era uma mensagem da assistente social. Eu a abri com cautela. Dona Helena, o Maurício concordou em iniciar o acompanhamento psicológico obrigatório. Tá calmo hoje? Perguntou se a senhora está bem. Apenas isso, sem pedidos, sem acusações. Um arrepio percorreu meus braços. Perguntou se eu estava bem. Pela segunda vez, e ali naquele banco de madeira, com árvores em volta e o vento tocando meu rosto, eu entendi que talvez menos o fundo do poço não tivesse destruído meu filho.
Talvez tivesse aberto uma fissura pela qual alguma luz muito tímida pudesse entrar. Não era minha função ampliar essa luz. Não era minha função iluminar. Mas era permitido reconhecê-la. Respirei fundo, sorri sozinha e respondi apenas: estou bem. Espero que ele continue o tratamento. Enviei a mensagem e desliguei o celular novamente. Comecei a caminhar de volta para casa, mas cada passo parecia mais leve do que o anterior. Era como se a rua tivesse se alargado, como se o céu estivesse um pouco mais azul do que ontem, como se o ar tivesse um cheiro que eu só sentia quando estava verdadeiramente em paz. Quando cheguei em casa, sentei-me à mesa com um caderno que eu havia comprado meses atrás e nunca usado, um caderno bonito, com capa azul. Abri na primeira página, peguei uma caneta. Por alguns segundos, não escrevi nada. O branco me encarava, e eu o encarava de volta. E então comecei. Escrevi meu nome. Depois, a data. Depois uma frase simples. Hoje começa a vida que ficou adiada. As palavras fluíram de mim como água de nascente, hesitantes no início. Depois firmes. Depois contínuas, escrevi sobre o que eu sentia, sobre o que eu descobri, sobre a liberdade silenciosa que finalmente se instalava dentro de mim. Escrevi sobre amor, sobre dor, sobre renúncia, sobre maternidade. Escrevi sobre perdão, mas não aquele perdão que espera retorno. O perdão que se oferece a si mesma para conseguir respirar de novo. Quando fechei o caderno, havia lágrimas nos meus olhos, não as lágrimas desesperadas de antes, mas lágrimas mornas, serenas, iguais às que caem quando uma ferida finalmente cicatriza. Levantei-me, fui até a cozinha e preparei um chá de erva doce. Fiquei observando a água borbulhar, criando aquele vapor que se ergue devagar, como uma dança. Servi a xícara e me encostei à bancada. E foi aí que a verdade final se instalou em mim, como uma revelação silenciosa, indescritível, definitiva. Eu não perdi meu filho, eu apenas deixei de carregá-lo. O peso que eu sustentava por décadas finalmente tinha sido colocado no chão. E ele, pela primeira vez, foi obrigado a olhar para ele. Talvez fosse chorar, talvez fosse fugir, talvez fosse tropeçar, talvez fosse se levantar. Mas nada disso dependia mais de mim. Eu não tinha fracassado como mãe. Eu só tinha sido mãe demais. E agora, finalmente, eu aprendi a ser mulher. Caminhei até a sacada. O entardecer pintava o céu com tons alaranjados que me lembravam a infância, quando eu assistia ao pôr do sol, acreditando que o mundo era imenso demais e belo demais para mim. Hoje, olhando aquele mesmo céu com quase 60 anos, percebi que o mundo ainda era imenso, mas pela primeira vez, era meu. Apoiei as mãos no parapeito e fechei os olhos, sentindo o vento frio tocar meu rosto. Era como se a vida estivesse me chamando, não com urgência, não com exigência, mas com convite. Eu não sabia como seria o amanhã. Não sabia se Maurício mudaria. Não sabia se Camila enfrentaria a própria sombra. Não sabia o destino do escândalo que ainda fervilhava nas redes, mas havia algo que eu sabia, com a certeza profunda de quem finalmente encontrou sua própria voz. Eu não voltaria para o lugar de onde saí. Eu não seria mais o banco que empresta, a tábua de salvação que sustenta, a mulher invisível que se sacrifica. Eu viveria agora do lado de dentro da minha própria vida. E pela primeira vez menos, realmente pela primeira vez menos, isso era suficiente.